Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 21 de fevereiro do ano de 2022, pelo calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 20 do mês Adar 1 do ano 5782. Estamos aí com 168 dias do nosso calendário judaico. E nós estamos aqui em À Tarde com a Torá, trazendo a Parashá semanal, junto com ela a leitura diária da Torá e da Parashá. Então, trazendo aí diariamente o contato sempre em conexão com o divino, porque como diz os nossos mestres, toda vez que nós nos dedicamos ao estudo da Torá, nós estamos nos conectando com o infinito, En Sof, ou seja, o próprio Deus. Então, por isso, quando nós nos dedicamos diariamente ao estudo da Torá, nós estamos nos dedicando a estarmos realmente numa verdadeira parceria com Deus para trazer luz e santidade para este mundo, para transformá-lo no lar, na moradia, na casa de Deus. Por isso, essa é a nossa missão ou tarefa suprema, por estarmos aqui nesse tempo presente. Então, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo israelita, o povo judeu, estejamos aí realmente compromissados com esta verdade e esta realidade. Trazer a unidade e a unicidade de Hashem no tempo presente é a forma de nós podermos trazer mais luz e mais santidade para este mundo, para que os dias para a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, para a redenção final, sejam abreviados e aconteça rapidamente, e que seja para o nosso tempo, para o nosso momento, para os nossos dias, agora mesmo. Amém e amém. Ok? Vamos ver então qual é a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, para o dia de hoje. O nosso Rebbe Menachem Mendel fala conosco sobre a verdadeira felicidade. Vamos ver então qual é o seu ensinamento, qual é a sua palavra de sabedoria sobre esse tema, a verdadeira felicidade. Lembrando que nós estamos naquele grupo de sabedorias, que é o grupo intitulado como Libertando-se. Então vamos ver lá qual é a ligação da verdadeira felicidade e libertando-se. Onde que está a conexão nisso? Então vamos lá. Diz o nosso Rebbe Menachem Mendel: a verdadeira felicidade é a forma mais elevada de sacrifício do nosso eu, do nosso ego. Nesse estado não há nenhum senso de eu do nosso ego, nem sequer a consciência de que você está feliz. A verdadeira felicidade encontra-se em algum lugar além do saber, além do eu. Isso se aplica ainda mais quando você causa alegria aos outros. Ou seja, resumidamente, ou de forma simples, para entendermos a questão da verdadeira felicidade que está além do nosso eu, que é um sacrifício do nosso eu, e onde há realmente a verdadeira felicidade, não há sequer a consciência, ou seja, do nosso eu. O nosso ego ele não entra em foco. Então a chave aqui que o nosso Rebbe traz para nós sobre a verdadeira felicidade, na realidade é quando nós fazemos o nosso próximo feliz. Então a verdadeira felicidade está em você fazer alguém feliz. Então você vê a felicidade de alguém, você vê a felicidade da pessoa, do teu próximo, do teu querido, etc. e tal. Então, nesse momento, você está vendo a felicidade do próximo, você está vendo a felicidade dele. E nesse momento não há espaço para o nosso eu, para o nosso ego, para o nosso egocentrismo. Por quê? Porque você está conectado em fazer alguém feliz. E é isso que importa para a verdadeira felicidade. Às vezes, você não tem nem noção que realmente, lá no mais íntimo do teu ser, você está desfrutando da verdadeira felicidade.
está além da sua compreensão, do seu saber, está além do seu eu, mas você sente lá no seu íntimo uma verdadeira felicidade. Mas daqui você está contemplando a felicidade de alguém que você fez ser feliz. Esta é a verdadeira felicidade. Isso precisa ser, sem sombra de dúvidas, né? Um exercício diário para estarmos vivendo a verdadeira felicidade. Ok? Então, por isso, seja feliz e viva esta felicidade verdadeira. Baruch Hashem. Hoje nós estamos aí no nosso segundo dia da semana, o segundo dia do Shabbat, e portanto teremos daqui a pouco a nossa segunda leitura da nossa paraxá semanal, Vayachel, né? A nossa paraxá é a 22ª paraxá desse novo ciclo. Já vimos o livro de Gênesis, Bereshit. Estamos no segundo livro dos 5 livros da Torá, que é Shemot, Êxodo. E nesse ciclo nós estamos com a 22ª paraxá. Dentro do livro de Êxodo, nós estamos aí com a nossa 8ª porção do livro de Êxodo, né? Melhor dizendo, né? Corrigindo, estamos na 10ª porção dentro do livro de Shemot e 22ª dentro do novo ciclo aí dos nossos estudos de Torá, ok? Na nossa palavra final de hoje, né? Como nós temos aí o hábito, né, de iniciarmos com a palavra do Rebbe e finalizarmos com a palavra do Rebbe, né? Então, a palavra final hoje que nós temos do Rebbe dentro da nossa Aliyá, da nossa 10ª porção dentro do livro de Shemot, Êxodo, e a 22ª dentro do ciclo dos estudos de Torá. Então, o nosso Rebbe vai trazer para nós uma interpretação muito pertinente, né, sobre a questão dos brincos, anéis para nariz, anéis para os dedos, né, e brincos, né, esses 4 tipos de objetos que as mulheres ofertaram, né, para a construção do Mishkan, né, o significado, né, que tem isso daí. Então o nosso Rebbe ele vai trazer uma palavra para nós do Rabi Avraham Ibn Ezra, né, outro grande sábio do nosso povo judeu, nosso povo israelita, né? E então o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, traz para nós essa palavra também lá no final, ok? Então, bendizemos a Hashem por estarmos juntos aqui na nossa segunda Aliyá. Estamos aí com a Edina Silva, né, de Bauru, aqui a nossa região, a Edilane Minorello e o seu marido Claudemir de Jesus Silva, também aqui de Bauru, a Inês Martins, aqui de Pirajuí, né? E lembrando aí ao pessoal aqui de Bauru e região, sexta-feira agora, nós teremos o Kabbalat Shabbat em Bauru. Nós estaremos ali fazendo no salão de festas do condomínio Belas Artes, né? Ali junto com o nosso amado Dr. Emanuel. Então, sexta-feira, às 20 horas, em Bauru, teremos o Kabbalat Shabbat. Então, né, até amanhã nós temos aí o tempo hábil para que as pessoas enviem os seus nomes e o número do seu RG para encaminharmos lá ao Dr. Emanuel, para que ele deixe na portaria do condomínio para a chegada dos amados que vão participar da reunião. Já temos aí 18 pessoas inscritas para a nossa reunião de Kabbalat Shabbat, né? Então vai ser muito bom, muito importante. E pela misericórdia de Hashem, né, o próximo fim de semana nós teremos aí o início do 6º seminário Bnei Noach lá em Atibaia, sob a liderança do nosso Rav Yaakov Genestadet, a liderança Bnei Noach Brasil, né? E teremos aí um seminário até terça-feira, dia 1º de março, né? Então, será, sem sombra de dúvidas, tempo de recarregar as baterias depois de 2 anos sem nenhum seminário, por causa do pandemônio que fizeram aí dessa história toda.
E à medida que os dias estão passando, as verdades estão se revelando, né? E mais uma vez, né, podemos usar aquela expressão muito conhecida, né? O diabo não é tão feio como se pinta, né? E como pintaram por aí. É mais feio e horripilante são os perversos que têm o domínio, né? Aí entre as nações, né? E entre funções, órgãos importantes da humanidade que dominaram e coordenaram, né, de forma perversa, negativa, funesta, né, muito malandros para ficarem milionários, bilionários, não estavam nem aí se importando com vidas, onde realmente protocolos de vida, né, remédios bons e baratos, todos teriam condições de ter acesso e evitar esses milhões de mortes no mundo, né? Então, né, que graças a Hashem que isso venha chegar ao fim e que realmente os perversos, né, venham pagar pelos seus crimes contra a humanidade, né? E é uma realidade. Já em vários lugares do mundo, né, pessoas comprometidas e compromissadas com o verdadeiro direito, né, em questão jurídica, estão aí entrando com representações processuais contra muitas pessoas importantes da sociedade elevada, né, aristocrata, né, sócios e donos, né, de laboratórios e por aí afora vai, né? Então realmente as verdades estão aparecendo e graças a Hashem poderemos ter aí o nosso 6º seminário, né, com todas as cautelas de praxe, né? Acima de tudo, fé e confiança em Deus e estarmos aí aplicados em fazer a obra divina, né? Trazer mais luz e santidade para esse tempo presente aí, né? Então, e para nós aqui, Bauru e região, pela graça bendita de Hashem, certamente temos aí boas coisas para acontecer. Temos boas coisas, maravilhosas coisas a realizarmos aqui em Bauru e região, sobre o movimento Benei Noor, Bauru e região. Então vamos nos preparar para isso daí, né? Temos muita coisa a fazer, muito trabalho a fazer. Então pessoal aí, Bauru e região, vamos sacudir a poeira, vamos jogar a preguiça fora. Joga também junto com a preguiça o medo, o pavor. Quem é o teu Deus? Se alimente realmente cada vez mais do verdadeiro Deus, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que dota-nos realmente de sabedoria e faz com que sejamos ousados em fazer a sua vontade. Vimos essa semana aí Moshe, né? Moshe com a verdadeira humildade, confiança e fé em Deus, não se dobrou diante do ditador, o maior ditador da história ali, da sua época, né? Mas foi lá, olho no olho, cara a cara, né? E bateu de frente, sem medo, sem pavor. Enquanto ao redor, né, estava acontecendo tantas pragas, tantas pandemias estavam acontecendo de diversas formas, né? Nas 10 pragas do Egito, nenhuma atingiu Moshe, Arão e o povo israelita, porque estavam guardados na confiança em Hashem. Então, se você tem confiança em Hashem, siga em frente. A sabedoria lhe dá discernimento para poder fazer as coisas de forma adequada. Ok? Então, Bauru e região, vamos ficar atentos aí. Marcos Santos, né? Marcos Santos de Santa Adélia, interior de São Paulo. Estava aqui com o seu nome marcado aqui, Marcos. Que Hashem abençoe, fortaleça a tua mente em Hashem, na sua palavra, e siga em frente, né? Realmente os que servem a Hashem e confiam em Hashem não tem tempo para o medo, a preguiça, o pavor e coisas semelhantes a essa. Por quê? Porque há muito trabalho a realizar. Temos aí o Hélio Domiciano da Silva, lá de Cristais Paulista, interior de São Paulo. A Catiane Harman, de Ponta Grossa, Paraná. A Adriana, a Dina, né,
e o seu marido, o Margelino e toda a família, ali em Ananindeua, Pará, né? Adriano e Margelino, vocês vão para o seminário esse ano, né? Vamos ver se nos encontramos lá, ok? Baruch Hashem, né? Ó, pessoal, daí só um exemplo, né? Tem muita gente vindo para o seminário lá do Maranhão, Amazonas, Pará, né? E você mora aqui em Bauru, algumas quadras, alguns metros, alguns 1, 2, 3 quilômetros para ir na reunião, e não vai por quê? O pessoal vem vindo lá do norte, nordeste, vem vindo do sul, do centro-oeste, para o seminário aqui em Atibaia, né? De avião, de carro, né? Só não vem de carroça porque não dá mesmo, senão o nego vinha. Por causa do quê? Ousadia de confiar no único e verdadeiro Deus, né? Nem que for para vir com tapete voador, o pessoal vem, né? Esse pessoal aí, Bnei Noa, norte, nordeste, centro-oeste, sul, né? Parabéns pela ousadia de crer e confiar em Hashem e de participar do seminário aqui, realmente na região sudeste, né? Pela graça bendita de Hashem, Blineder, não é uma promessa, vamos tentar, né, pegar aí o nome e as regiões que aqueles que participarão do seminário estarão lá, né, para trazermos aqui para vocês, realmente em A Tarde com a Torá, esse pessoal aí que falou o quê? Não vem não, aqui não tem espaço, medo, pavor e companhia limitada, preguiça, indiferença e por aí afora vai. Aqui não tem espaço não, né? Então, tem lá. Nós temos lá, por exemplo, o Naldo lá do Maranhão, né? Que para ele visitar um irmão lá numa outra cidade, ele anda lá só uma bagatela de 200 passos. 200 passos no sentido de 200 quilômetros, por exemplo, né? Para visitar lá um amado, levar lá uma palavra de luz, uma palavra do Deus único e verdadeiro, né? Então anda 200 quilômetros para chegar lá, né? Por exemplo, né? Então por aí afora vai, né? Então, amados, esse negócio aí preguiça, medo, porque não sei o que, porque não sei o que lá, porque nesses últimos 2 anos trouxeram pânico aí, uma hipnose global, uma histeria global. Você não pode estar dentro desse quadro, não. Onde está a tua confiança em Deus? Checkmate, né? Então a confiança é tudo para nós, né? Não vamos cair nas ciladas aí do sistema aí, em que você não tem direito de ir e vir, ok? Então vamos em frente. Josimar Armani, lá de Linhares, Espírito Santo. Lélio Silva, Lavras, Minas Gerais. Saldanha Silva, a Cecília Leia Caraver, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O Carlos Esquivel. Salomé Catani Araújo, Brasília. Iosif Ben Lopes e família de Maceió, Alagoas. O Jerônimo Bareixa Júnior e família também lá de Brasília. E Noah Tadur, lá de Curitiba, Paraná. Cris Gonçalves Melo, Caçapava, interior de São Paulo. Ireni de Oliveira Silva, Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Ana Lúcia Campos, lá do Rio de Janeiro. A Vânia Branco e Patinga, Minas Gerais, né? A Vânia Branco aí, um norte aí para as Batnor, dentro do campo Bnei Noa, Brasil aqui, com Rav Yaakov e Geranstad daí, né? Então, Baruch Hashem por isso daí. O Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, também está por aí, Baruch Hashem, né? E então nós temos aí, sem sombra de dúvidas, os nossos amados sempre em conexão conosco aí, né? Também dar um shalom aí para o Ludgero Parolim Risalite, de Três Pontas, Minas Gerais, né? Que também sempre está em conexão conosco aí. E também trazemos aqui, né,
o nosso shalom ao Pedro Zaghini, né, de Campinas, né, interior de São Paulo, que também está sempre aí se conectando conosco aí, né. Então, em nome de todos vocês, a vocês e família, o nosso shalom à tarde com a Torá, e aqueles que terão contato conosco nessa jornada monoteísta aí, com a paraxá de hoje, a aliá, né, segunda aliá. A nossa segunda aliá, né, da nossa paraxá de hoje, ela está no livro de Êxodo, né, capítulo 35, do verso 21 ao verso 29. Nós vamos aí ver sobre a questão dos donativos e sobre o erro, né, dos líderes do povo israelita, os príncipes, né, o erro que eles cometeram nessa questão dos donativos, né? Então nós vamos ver isso daqui a pouco aí. Os nossos mestres trazem para nós sobre a questão dos donativos, que ontem nós tivemos aí uma introdução, né, sobre Nediv Lev, né, doador de coração, né? Então essa questão de doador de coração, amados, é uma questão simples e complicada. É uma questão que envolve o físico e o divino. É uma questão em que envolve realmente emoções e mente, o intelecto do ser humano. E isso daí, realmente podemos dizer simplesmente assim, é uma questão de uma batalha entre luz e escuridão, entre o bem e o mal. Você só precisa decidir que lado você está. Ponto. Essa é a questão. Então, Nediv Lev, doador de coração, os nossos mestres, eles trazem para nós realmente que o significado disto, né, dentro desse campo específico aqui, doação, donativos. Então os nossos mestres falam que isto na realidade quer dizer, é um ato que deve sair do coração. Ninguém tem a obrigatoriedade de fazer a sua doação, o seu donativo. Você não tem a obrigação de fazer a sua doação de ofertas, dízimos e companhia limitada. Você não tem o dever de ajudar, como ordenança, ajudar o pobre, o necessitado, o destituído, o órfão, a viúva e etc. e tal. Você precisa ter apenas Nediv Lev, doador de coração, ou seja, é um ato que precisa sair do coração. Simples assim. E ao mesmo tempo complicado. Por que complicado? Porque quando você coloca o ego no meio da conversa, aí dá zebra. Aí a coisa não fica boa, não. Então os nossos mestres trazem para nós, né, baseado em Maimônides, 8 graus na prática de donativos. Então, antes de nós entrarmos na leitura, nós vamos trazer os 8 graus de prática de donativos, para você ter uma noção, uma visão, e aí, quando você ler, né, quando você ler ou ouvir, né, a leitura, você poderá, as palavras divinas, você poderá ter uma conexão e um entendimento mais diferente, mais sublime, ok? Então, segundo Maimônides, Moisés Maimônides, ele traz para nós 8 graus na prática de donativos. Primeiro, dar contra a sua vontade ou porque lhe tenho pedido. Então, o primeiro grau, segundo Maimônides, sobre doação é este. Primeira coisa, dar contra a sua vontade ou porque lhe tenho pedido. Então, na descrição do nosso vídeo aqui está lá o Pix sobre doações. Olha como são as coisas. Olha o que Maimônides diz. Olha o que a Torá diz.
Então, por isso, todo movimento Beneinor é assim, né? Ou dá aquela questão, dá um norte para as pessoas, o Pix está aqui, a conta bancária está aqui. A decisão é tua. Assim como também os grandes projetos que o nosso Rav Yaakov Gerenstad faz dentro do movimento Beneinor, né? Também lança o programa, lança os canais para as doações. As pessoas aqui decidem. Elas precisam ter Nediv Lev, ser doador de coração, um ato que sai do coração. Primeiro grau, dar contra a sua vontade, ou porque lhe pediram. Sem explicação. Segundo, dar antes que lhe solicitem. É muito bom isso daí, né? Terceiro, dar de acordo com a sua situação financeira. Não é pedido para você se despir do seu sustento, seu e da sua família, para você fazer uma doação. Isto não é, vamos dizer, caché. Isso não é aprovado. Isso não é santo. Você não pode colocar a sua vida e a vida da sua família em perigo para fazer uma doação. Ok? Essa é a orientação. Se porventura você tiver uma revelação muito contundente da parte do Eterno, é um critério seu e Deus, mas não é orientado a fazer tal coisa. Por isso, o terceiro aspecto, dar de acordo com a sua situação financeira, é exatamente isso. É um grau dentro daquilo que Maimônides traz para nós sobre doação. Ok? Então, quarto, dar mais do que lhe permite sua situação financeira. Olha o desafio. O terceiro, de acordo com a sua situação financeira. E quarto, dar mais do que lhe permite sua situação financeira. Olha o desafio que coloca Maimônides a cada um de nós sobre essa questão. Mas lembrando sempre que é Nediv Lev, doador de coração. É um ato que precisa sair do coração. Não pode ser uma fé cega. Ok? Quinto, dar sabendo a quem se dá, sem que este saiba de quem recebe. Ou seja, você dá o donativo para alguém, esse alguém não sabe que é você, mas você sabe que está dando essa doação para determinada pessoa, determinada comunidade, etc. e tal, né? Então, a gente sempre fala aqui, por exemplo, né? Pessoal, quem enviar a sua doação para nós aqui, né? Não deixe de enviar no privado o seu comprovante, para que a gente possa informar a tesoureira que se trata de uma tzedakah. Por quê? Porque como nós também revendemos, né, artigos, os livros, né, do movimento Beneinor, então quando a pessoa ela adquire, né, ela investe nesse empreendimento e adquire esses produtos, então quando ele entra na conta, é uma reposição do dinheiro que foi retirado da conta para termos pronta entrega. Então, para a gente poder informar a tesoureira nesse sentido, ok? Mas tem algumas pessoas que têm enviado as suas doações, não têm se identificado e está entrando lá como doação anônima. Mas principalmente dentro desse aspecto, quando se trata de enviar, né, o pagamento do produto adquirido, então que envie sempre o comprovante para a gente poder diferenciar a questão em si. É a entrada como reposição daquilo que a nossa comunidade adquiriu para termos a pronta entrega para cada um. Então, né, o quinto é dar sabendo a quem se dá, sem que esse saiba de quem recebe, né? É louvável isto, não restam dúvidas. Mas, né, nós temos sempre aquela questão, se você não se importar, envie o comprovante para que a gente possa constar na nossa listagem,
né, aqueles que são colaboradores do nosso, da nossa comunidade regional, né, para a gente poder constar. Isso é sempre bom também. Por quê? Porque para nós sabemos que a honra do Eterno está acima de qualquer questão. Mas nós, como estamos fazendo parte de um corpo só, Benei Noach, né, nós gostamos também de poder mencionar a Hashem, fulano, beltrano, cicrano, pela sua colaboração que tem dado na nossa comunidade especificamente, ok? Mas também é uma decisão do coração, é um ato do coração para você o fazer. O 6º grau é dar ignorando a quem se dá, porém sabendo este de quem recebe, né? Então, você não sabe para quem dá, mas quem está recebendo sabe de quem está recebendo, né? Então, normalmente, as comunidades, elas se envolvem, né, nesse movimento em favor do pobre, necessitado, destituído, a viúva, o órfão, etc. e tal. Então, temos aí, por exemplo, né, nós precisamos aí de donativos para poder ajudar e socorrer uma família X, né, que está precisando. O nome da família X não é mencionado, né? Por que que não é mencionado? É para que aquela família, ela não tenha aquela questão assim, né? O nome da nossa família, aí todo mundo está sabendo que a gente está passando necessidade. Então é no sentido assim, né? A família não passar humilhação, né? Ou um ato constrangedor. Então as doações são recebidas, é entregue para aquela família. Família, fulano, beltrano, cicrano, tais pessoas contribuíram para que esse recurso pudesse chegar até vocês. Então você não sabe para quem é, mas quem está recebendo sabe que você participou disto, e então automaticamente não só a comunidade, mas aquela família também estará agradecendo a Hashem pela sua vida e rogando realmente que o Eterno não deixe faltar o teu sustento diário, ok? E nem a tua descendência. O 7º grau é dar sem saber nenhum e nem outro, quem dá e quem recebe, né? Então, normalmente isso envolve a comunidade, são onde feitos doações, donativos, né? As doações e donativos que entram nas comunidades, então sempre precisa ter, entre outras coisas, aplicação sobre a questão do estudo da Torá. Então, a comunidade ela precisa ser abastecida com doações para que aquele que é responsável para trazer estudo da Torá, ele possa ter condições de poder se dedicar plenamente sobre isso. O nosso Rav Yaakov Gerenstad já falou inúmeras vezes em várias lives, né, que o líder local ele precisa ter o seu sustento para que ele possa se dedicar explicitamente dentro dessa questão com a orientação rabínica, para que a comunidade e as lives possam ser levadas realmente cada vez mais dentro desse aspecto, certo? Então, juntamente com isto, né, os fundos angariados, eles precisam estar sempre também movidos em benefícios sociais. Então, aí, por exemplo, aquilo que nós acabamos de falar, né, uma família A, uma família B, uma família X, né, então, estão passando por necessidades. A comunidade local sabe, porque a comunidade local tem várias pessoas envolvidas, né, nas suas atividades diárias. Então, o irmão X, ele diz assim, tem uma família lá que nós estamos falando cada vez mais da unidade, da unicidade de Hashem, estão interessados, estão comparecendo em minha casa para poder aprender sobre isso. Estou indo na casa deles, fiz uma visita lá, né? E eu vi que a família é muito pobre, são necessitados e nós precisamos fazer alguma coisa. Só levar a palavra vazia, ou seja, sem atos que preencham com a palavra, né? Então, palavra e atos são somatórias para que aquela pessoa possa ver realmente essa palavra, ela tem fundamento, ela tem vida, ela tem frutos, né? Então, dentro desse aspecto. Então, as comunidades, elas precisam se envolver em todas essas questões também. Não pode só, vem a mim. Ela precisa
compartilhar, senão ela foge ao propósito. É a mesma coisa da pessoa, né? Ó, a questão é a seguinte, ó, eu sou o emissário local aqui, regional, e a questão é a seguinte, ó, vem a mim. Toda doação é para mim. Todo recurso é para mim. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso daí, né? Não é cabide de emprego, né? Não é essa questão aí. Então precisa as coisas ter seu devido ajuste para não fugirmos realmente da Torá e dos ensinamentos e orientações rabínicas, ok? E o oitavo é dar a um homem os meios necessários para viver sem degradá-lo com a esmola. Então esse oitavo nível aqui, esse oitavo grau na prática de donativos, sem sombra de dúvidas, ela tem uma boa conexão com aquelas pessoas, né, que são mais abastadas, né, que tem mais recursos, tem mais questão financeira, né, foi abençoado por Hashem por ter condições financeiras e materiais mais avantajadas. Então, sem sombra de dúvidas, esse oitavo grau está mais em conexão com essas pessoas aí, onde elas podem dar serviço, emprego para uma pessoa que está necessitada, que quer trabalhar, não quer viver do pão da pobreza, não quer viver de esmola, né? Nós precisamos tomar cuidado com pessoas que querem viver de golpe. Nós não estamos, por sermos um movimento Bnei Noach, nós não estamos isentos de termos pessoas que querem aproveitar, entre aspas, a inocência da fé. Aqui não tem inocência de fé, não. É preto no branco, como diz o velho ditado, né? Ou como diz ainda o velho ditado, ó, cada fio do bigode tem honra. Não é assim, não. De qualquer jeito, de qualquer forma, não. Precisa ter o seu regramento. E a Torá nos traz o regramento. Os 8 graus, né, que Maimônides traz para nós na prática de doações, mostra bem essa realidade. E aqui nós estamos vendo com a prática da questão, e vamos ver melhor ainda hoje, na leitura de hoje, a questão dos donativos, das doações. O regramento que tem isso daí. Então não tem negócio de fé inocente, não. Ah, vou aproveitar o pessoal Bnei Noach aí. Eu tô precisando de uma ajudinha aí, que não sei o quê. E vem aí com mimimi, chorar daqui, chorar dali, negativo, né? Então, por isso, todas as comunidades com as suas lideranças e o seu grupo de trabalho, né, precisam analisar, ó, fulano tá pedindo ajuda. Então, a liderança fala lá, destina um grupo de pessoas, 2 ou 3 pessoas, por exemplo, visite a pessoa lá, vê quais são as suas reais necessidades, para nós focarmos, né, aquilo que deve ser feito com sabedoria e de forma adequada, né. Ah, por exemplo, alguém fala assim, eu dou cesta básica todo mês para aquela família lá, estou fazendo a minha parte. Negativo. Isso daí é um procedimento cego, imaturo. Então você manda uma cesta básica lá, por exemplo, vamos dar um exemplo simples. Você manda uma cesta básica para aquela família lá. Na sua cesta básica, por exemplo, não sei exatamente qual é a cesta que você usa, mas você manda lá, tem 2 pacotes de arroz. Um pacote de arroz, às vezes aquela família lá é o casal mais um filho, por exemplo, né? Um pacote de arroz dá e sobra para o mês. Aí você manda no mês seguinte outra cesta básica. Vai acumulando arroz, estraga. Então você não está usando de sabedoria. Por isso que é importante as comunidades, elas realmente se mexerem dentro desse aspecto social. Fulano está precisando, família está precisando. Baruch Hashem. Estamos aí, comunidades regionais, locais, estão aí para ajudar o pobre, necessitado, destituído, o órfão, a viúva, etc. e tal. Então vamos ver quais são as suas reais necessidades. Às vezes aquela família está precisando tanto de um remédio e não tem como comprar aquele remédio. Então você vai dar cesta básica para ela de novo. Vai entupir aquela pessoa de arroz, sendo que ela tem
suficiente para 2 meses, por exemplo, e está precisando de um remédio. Um remédio. Às vezes o remédio está mais barato do que aquele pacote de arroz e você está negando o remédio para aquela pessoa, para aquela família, etc. e tal. Por isso que é importante termos os regramentos e fazermos as coisas com sabedoria. É dentro desse aspecto que Maimônides traz para nós os 8 graus de doação. Baruch Hashem. Depois, se você não tem o tempo de anotar aí, né? Então, você volta depois o vídeo e faz aí a anotação dos 8 graus, tá bom? Baruch Hashem. Vamos à segunda leitura e mais comentários dentro desse aspecto aí. E vamos ver o regramento, né? O princípio, não esqueça disso, Nediv Lev. Doação ou doador do coração. É um ato que precisa sair do coração, ok? Então, quando nós temos ali o primeiro grau de Maimônides, onde ele fala dar contra a sua vontade, ou a quem lhe pedir, mesmo que não seja da tua vontade. Por que o primeiro é esse? Porque é o primeiro que vai moldar o coração da pessoa. Né? Tem gente que tem jacaré, crocodilo no bolso, aranha, escorpião no bolso, né? Um modo de falar. Tem gente que tem no bolso ali, tem um verdadeiro arsenal de animais peçonhentos e venenosos quando se trata de doação. Mas agora, quando se trata para gastar ao seu bel prazer, ao seu luxo, às suas paixões seculares, né? Aí o bolso ele está totalmente arejado. Tá uma beleza, né? Aí enfia a mão no bolso e gasta à vontade. Ó, doação, quem vai fazer doação? Ixi, aí volta todo o zoológico de animais peçonhentos e venenosos no bolso do peão. Aí, meu Deus do céu, né? Então, cuidado com isso. Nediv Lev, um ato que precisa sair do coração. Então, segunda leitura de hoje, capítulo 35, verso 21 a verso 29. Então, nos fala assim: entre os materiais enumerados por Moisés como necessários para o tabernáculo, havia pedras preciosas, especiarias e azeite. Embora o povo os tivesse levado em abundância ao sair do Egito e da pilhagem junto ao mar de juncos, né? A essa altura já os tinha usado inteiramente. Os príncipes, porém, ainda possuíam desses bens e pretendiam doá-los. Contudo, tinha aprendido do exemplo de Moshe, a primeiro cuidar dos afazeres de suas respectivas tribos e só depois dos próprios. Portanto, antes de pensar em dar suas contribuições, eles fizeram o quê? Eles encorajaram e exortaram os israelitas a doar o que tivessem o mais rapidamente possível pôr em prática, e continuaram a fazê-lo enquanto o povo contribuía. Assim, apresentou-se todo aquele cujo coração o ergueu, Nediv Lev, e todo aquele de espírito generoso levou contribuição para Deus, para a obra da tenda da reunião e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Embora estivessem isentas da obrigação, as mulheres doaram mesmo assim. Como a esposa não pode doar bens da família sem o consentimento e a permissão do marido, os homens acompanhavam as mulheres quando elas levaram os seus donativos, a fim de que ficasse bem claro a todos que eles estavam aprovando e concordando com as doações que elas estavam fazendo. Todos que eram generosos de coração, Nediv Lev, levaram braceletes, argolas de anéis, argolas de nariz, anéis, objetos de ouro, todo tipo, bem como todos os que doaram oferenda agitada de ouro para Deus. Não tinham ouro suficiente para toda a obra do tabernáculo e seus utensílios, mas deram o que podiam, até as joias pessoais. Moisés, que era excepcionalmente rico,
supriu o ouro que faltou. Todo aquele que possuía lã azul celeste, púrpura ou escarlate, linho, pelo de cabra, couros de carneiro, tingidos de vermelho, ou couros de tarraxe, os levou. Não obstante o trabalho adicional de tingir a lã e os couros de carneiro. Todo aquele que separou contribuição de prata e cobre, a levou como contribuição para Deus. E todo aquele que tinha madeira de acácia para qualquer um dos trabalhos, a levou. As mulheres, porém, não levaram meramente matérias-primas, visto que elas não haviam participado da feitura do bezerro de ouro. Podia-se confiar que teriam as intenções certas, mesmo ao confeccionarem componentes do tabernáculo, usando esses materiais. Portanto, toda mulher sábia de coração fiou a mão e depois levou fiada a trama de lã azul celeste, púrpura, escarlate e linho. Fiaram a trama com lã tosqueada das ovelhas e depois tingida. Mas o pelo de cabra não precisava ser tingido, e as mulheres perceberam que, fiando-o diretamente do corpo das cabras vivas, enquanto o pelo ainda é macio e flexível, obteriam fio de qualidade superior. Assim todas as mulheres, cujo coração as inspirou, com habilidade fiaram o pelo de cabra, diretamente sobre os animais vivos. Isso requer destreza excepcional, realmente não trouxe nenhum tipo de maus tratos aos animais, então era algo feito com muita destreza. No fim do dia, quando os israelitas terminaram de contribuir, constatou-se que tinham dado, juntamente com Moshe, material mais que suficiente. Logo havia capital bastante para adquirir também de mercadores itinerantes o que eles mesmos não puderam ofertar. E os príncipes tinham planejado doar. De fato, os príncipes levaram as pedras de ônix e as pedras de engaste para o efode e o peitoral, bem como as especiarias e o óleo para iluminação, para o óleo de unção e para a oferenda de incenso. No entanto, por causa do excesso de contribuições do povo, as doações dos príncipes tinham se tornado tecnicamente supérfluas. Meramente pouparam aos tesoureiros o trabalho de comprar esses produtos, o gasto correspondente. Então os príncipes ficaram decepcionados pelo fato de suas doações não terem a mesma importância do povo. Além disso, observando os acontecimentos, compreenderam que haviam errado, esperando até o fim para contribuir. Embora suas razões para isso fossem inteiramente corretas, assegurar o bom comportamento de seu trabalho antes de cumprirem as próprias obrigações parecia preguiça, principalmente porque a construção do tabernáculo era interesse coletivo e não particular ou pessoal. E eles deveriam ter feito todo o possível para apressar a obra, levando suas contribuições no começo e, simultaneamente, estimulando o povo a doar. Todo homem e toda mulher dos israelitas cujo coração os impeliu a levar algo para toda a obra de Deus, que Deus ordenara que se fizesse por intermédio de Moshe, levaram a doação a Deus. As mulheres ofertaram até os seus espelhos. Moisés queria recusá-los, porque tinham sido utilizados para fins fúteis, né? Mas Deus mandou que os aceitasse, dizendo que eram mais preciosos para ele do que todas as outras contribuições, né? Aqui nós encerramos a nossa segunda leitura da nossa Parashá semanal, a nossa segunda leitura diária da Parashá semanal. E alguns comentários aqui antes de nós irmos para a nossa palavra do Rebbe, né? A palavra final do Rebbe, né? Então, indo de trás para frente, porque a ideia está mais fresca, né? Acabamos de ler aqui a questão das doações das mulheres, ok? Josélia Farias e família estão lá do Pará,
Paraupebas, né? Então, shalom, shalom a Josélia Farias e família. Então vejam bem, amados, que as mulheres foram fazer, entre outras doações, elas levaram os seus espelhos para a doação. Moshe, como ele era realmente de forma extraordinária, excepcional, ele era realmente assim muito zeloso, né, das coisas de Deus. Então, a princípio, ele recusou a oferta, a oferenda delas, dos espelhos de cobre, para a doação, para ajudar ali no mexicano. Mas aí Deus, ele falou com Moisés e disse para ele aceitar, porque a doação dela dos espelhos era mais preciosa do que todas as outras coisas. Recordando por que os espelhos, a princípio, Moshe, ele estava recusando, porque na visão, a princípio aqui, Moshe achava que tinha sido para fins fúteis. Então vamos recordar. Então, as mulheres israelitas, no Egito, no tempo da escravidão, elas usavam seus espelhos de cobre para poderem, né, se ataviar realmente de forma bela, para que quando seus maridos chegassem do trabalho escravo, que eles chegavam, como diz o outro, estrupiados, debulhados, né, arrebentados. Então, a ação egípcia na escravidão contra os israelitas, que os homens que iam para o trabalho escravo, eles estavam sempre procurando uma forma de fazer com que houvesse um controle de natalidade. E por mais que eles tentassem fazer um controle de natalidade, as mulheres israelitas, elas estavam sempre trazendo à luz filhos. Tinha mulheres que traziam gêmeos, trigêmeos, né? E sextogêmeos, não sei se é isso que fala, mas vinha lá 6 gêmeos lá, né? Então, isso eles não conseguiam, os egípcios não conseguiam. Paró, o ditador daqueles dias, o perverso daqueles dias, eles não conseguiam fazer um controle de natalidade. E eles estavam sempre procurando métodos para fazer um controle de natalidade. Então as mulheres, elas viam como seus maridos chegavam. E como eles chegavam, eles não tinham ânimo algum para cumprir com as suas obrigações como maridos. E ao mesmo tempo, eles chegavam com a moral lá embaixo. Chegavam desanimados, derrotados. Então as mulheres, muito sabiamente, então quando chegava o momento dos seus maridos chegarem, então elas usavam os espelhos para se embelezarem para os seus maridos e assim realmente fazer com que os maridos pudessem ter ânimo, coragem, pudessem renovar as suas forças e energias, né, vendo as suas belas esposas, né, fazendo o seu compromisso como maridos e ao mesmo tempo nesta ação eles percebiam, afinal de contas nós não estamos mortos, né? Há um momento da redenção e Deus não vai nos esquecer, Ele vai lembrar desse momento da redenção. Então as mulheres, sabiamente, elas traziam uma ação física como marido e mulher, né? Como marido e esposa, traziam realmente uma ação positiva, né? E com isso havia o quê? A renovação da esperança da redenção. E ao mesmo tempo havia o quê? A procriação do povo israelita. Enquanto isso, os ditadores, os perversos, tentavam fazer o quê? Um controle de natalidade. Tem alguma semelhança com as coisas que estão acontecendo nos últimos 2 anos? Tem alguma coisa a ver realmente com a questão do experimento, que eles estão desesperadamente fazendo com que mulheres, homens, tomem desse experimento? Será que não tem nada de esterilização nisso daí? Porque ávidos para que mulheres grávidas tomem esse experimento, algumas notícias de aborto, algumas não, muitas.
Pesquise. E por que eles estão tão desesperados para que as crianças tomem também desse experimento? Um controle de natalidade, um controle da população. E nesse experimento, já há várias notícias de adultos, velhos e agora também de crianças sofrendo os efeitos adversos deste veneno. E aí? O Paró, o espírito de Paró, para o controle da população, não morreu. Está aí. Seja luz, seja inteligente. Pesquise e peça a Deus a iluminação de vida e você verá muitas coisas que o sistema trouxe através do medo e do pavor para você não ver. Para você não ver. Saiu agora recentemente, semana passada, uma estatística lá em Brasília. E saiu lá. Uma estatística mostrando lá 92%, alguma coisa nesse sentido assim, 92, 98%, negócio assim, de óbitos de pessoas que tomaram experimento e de 2 pessoas apenas que não tomaram experimento. Alguma coincidência? No mundo inteiro, atletas considerados a perfeita saúde, segundo alguns dados aí que trazem nas mídias não oficiais, dezembro e janeiro foram em torno de 400 atletas que tombaram. Pum! Alguma coincidência? Sempre vão continuar o sistema e os perversos dizendo: eles tinham algum problema, é que eles não sabiam. A culpa é sua. Para as crianças, a culpa são dos pais. Então, nós estamos vendo aí a doação das mulheres da oferta de espelho de bronze veio quebrar o sistema perverso e o sistema do Paró. Não conseguiram o controle de natalidade e nem o controle populacional. Mas, antes deles caírem por terra, trouxe muitos males ao povo. É o que nós estamos vendo nos dias atuais. Voltando explicitamente 100% nessa questão, fizemos um paralelo para que você possa abrir os teus olhos, né? E voltar a viver. Porque, infelizmente, uma grande parte o sistema conseguiu tirar a consciência de Deus das pessoas e correr atrás do bezerro de ouro e correr atrás do deus Moloque. Então, Moshe, a princípio, quis rejeitar a doação das mulheres, o espelho de bronze. Mas Deus disse, não, para mim é mais precioso do que toda e qualquer outras oferendas. Por quê? Porque através dessa ação, elas levaram realmente de forma extraordinária o crescimento populacional do povo israelita. Deus, ele não fala de controle de natalidade e nem de controle populacional. Então, obviamente, todo e qualquer um que queira, e sempre é pela força, controle de natalidade, controle populacional, sempre está do lado contrário a Deus. Então, você tira uma diferença aí. O que é de Deus e o que não é de Deus. Então, esse é o grande diferencial. E elas agiram com Nediv leve.
tanto para com seus maridos no Egito, como para suas doações, né? Aqui é o caso dos espelhos, depois nós temos aí também as suas próprias joias, etc. e etc. Ok? Então, nessa questão aqui da nossa segunda leitura sobre donativos, nós temos aí a questão dos príncipes, que são aqueles príncipes, são as pessoas mais importantes de cada tribo, diante do povo israelita. Então, os príncipes, a princípio, eles falaram para Moshe, o povo não precisa fazer doações. O que nós temos, nós podemos fazer doações e dessa forma o Mishkan pode ser construído tranquilamente, porque o que nós temos é muito e o povo não precisa. A princípio, a atitude ela tem essa questão de nobreza, não resta dúvidas. Mas ao mesmo tempo havia uma segunda intenção, e este é o problema. Porque a segunda intenção dos príncipes, nesse caso aqui a princípio, era o seguinte, era fazer com que o povo não contribuísse. Por quê? Porque houve uma certa participação no bezerro de ouro. Então, esse contato com o bezerro de ouro, na visão dos príncipes naquele momento, era uma visão negativa. Como o Mishkan era algo sagrado, então Deus não se agradaria da participação daqueles que tiveram contato com a idolatria. E como nós, príncipes, não participamos da idolatria, e nós temos muito, nós podemos doar, e o Mishkan ele será completamente feito unicamente de questões puras, né? Daqueles que não se contaminaram com o bezerro de ouro. Então essa visão, a princípio, parecia lógica e correta. Mas Moshe disse aos príncipes, não, não é isso que Deus disse. Deus disse para recolher toda a doação que sai do coração, nediv leve. Deus não impôs a ninguém. Deus disse apenas, precisa disso, 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 mas isso para fazer o Mishkan, o tabernáculo no deserto. Então todo o coração voluntarioso, nediv leve, todo ato que sai do coração, Deus disse que é para pegar. Ele não disse para fazer acepção de pessoas. Ele não disse para fazer segregação de grupo de pessoas. Segregação, te lembra alguma coisa? Os que tomaram o experimento podem ir e vir, mesmo estando contaminado e contaminando os outros. Os que não tomaram, tem que ser recolhido, fechado, exilado, isolado. Segregação, separando um daqui e outro dali. Entendeu? Era isso que os príncipes, sem saber, estavam trazendo para o povo israelita. Segregação. Os que cometeram o pecado da idolatria para lá, os que não cometeram para cá. Os que são menos abastados, mais pobres, não vão participar. Nós que somos mais ricos, vamos participar. Segregação. Por isso nós temos a lição do meio shekel. Tanto o pobre como o rico davam meio shekel. E cada um dando meio, meio com meio, dá um inteiro. Ou seja, a lição. Nós não podemos segregar o nosso povo. Esse sim, esse não. Esse pode, esse não pode. É um povo. Segregação? Epa, peraí, aqui não. Então os príncipes, a princípio com uma boa intenção, estavam trazendo uma má influência, se Moshe desse ouvido a eles. Então nós temos aqui a questão de boas intenções. Ela pode ter o lado positivo e o lado negativo, e isso é um perigo. Aí é que se chama uma fé cega, uma visão cega. É por isso que é necessário sabedoria, conhecimento, entendimento. Isso nós adquirimos através dos estudos da Torá e as orientações rabínicas que nós, Benindor,
recebemos dos nossos rabinos no nosso dia a dia. Então, nós não podemos fazer isso. Controle populacional, controle de natalidade, segregação, este sim, este não. Epa! Perversos, querendo se enfiar, adentrar, se misturar no meio do povo de Hashem? Não, negativo. Então, essa luta, ela é muito pesada. E é por isso que precisa realmente de pessoas sábias, que começa com o verdadeiro temor a Deus. Então, a nossa luta, viu? Lembra da questão da agulha que nós falamos ontem? Então, a sua ponta, ela é dura e penetrante, que significa que nós não podemos, em hipótese nenhuma, aceitar aquilo que o sistema quer impor. Divisão, segregação, separação, controle de natalidade, controle populacional. Não! É isso que nos mostra a realidade da Torá. Entendeu? Então, por isso, você precisa ser forte em ter fé e confiar em Deus. Senão você não vai a lugar algum. Você vai exatamente aonde o sistema quer. Lá naquele lugarzinho chamado estábulo, onde o gado fica ali, cercadinho, bonitinho, dominado, e depois faz a filinha para ir para o matadouro. Entendeu? Então os príncipes erraram. E Moshe disse, não, a orientação divina é Nediv Lev. Aí quando os príncipes viram realmente a verdade, então o que eles fizeram? Então eles colocaram-se em ação. Então eles entraram no meio do povo e começaram a incentivar o povo a fazer doações. Então aí eles se misturaram com o povo. Então não houve segregação, houve união. Mas os príncipes, eles ainda estavam aprendendo. Não significa que a pessoa ocupa um alto cargo, que significa que é inteligente totalmente, sábio totalmente. O verdadeiro sábio é aquele que sempre está aprendendo. E ele nunca diz, eu sei. Ele sempre diz, estou aprendendo. Entendeu? Então os príncipes estavam aprendendo. Então eles só incentivaram o povo e o povo foi, pá, pá, pá. E os príncipes, eles se reuniram e falaram assim, ó, vamos esperar o povo todo fazer doação, aquilo que faltar nós completamos. Só que nesse momento, como eles estavam no aprendizado, eles esqueceram que Moshe disse, Nediv Lev, doador de coração, um ato que sai do coração. E nesse sentido, significa que o povo saiu voluntariamente, atos do coração, e em massa foram contribuindo. Quando eles foram contribuir no final, né, depois de 2 dias, quando eles foram contribuir no final, então os responsáveis para receber as doações disseram a Moshe e aos príncipes, as suas doações, ó príncipes, tecnicamente elas são supérfluas, fúteis. Aí os príncipes, epa, como? Nós trouxemos o melhor. Mas aí os responsáveis disseram, sim, ninguém está dizendo isso, mas só que nós já temos demais. Se nós recebemos isso que vocês estão trazendo, são supérfluos, não tem mais função, não tem mais função, não tem mais sentido. E aí eles realmente ficaram muito decepcionados com Moshe e os responsáveis para receber as doações. Não foi com eles. Eles ficaram decepcionados com eles mesmos, não com Moshe.
e aqueles que eram responsáveis para receber a doação. Porque eles perceberam mais um erro que eles cometeram. Qual foi o erro? Eles foram incentivar o povo e depois eles mesmos declararam: vamos esperar que o povo faça, o que faltar nós completamos. Mais uma vez, eles se desconectaram da unidade da coletividade. Então eles falaram: o povo vai, nós ficamos na retaguarda. O que faltar nós faremos. Nós completaremos. Então, mais uma vez, eles não tinham ainda aprendido direito a questão de ser um na coletividade, ser um com o povo. Então eles perceberam de forma drástica, no sentido de decepção, autodecepção, que eles demoraram para fazer o que devia ser feito. Dentro dos comentários de Irache e dos demais sábios, né, esta ação deles tinha uma visão de preguiça. Por que preguiça? Porque aquilo que tem que ser feito, você não pode esperar. Você tem que fazer. E foi isso que eles fizeram. Eles esperaram para fazer o que tinha que ser feito. No começo, eles tinham que dar o exemplo, junto com aqueles primeiros que foram fazer Nediv-Lev, eles tinham que ser os primeiros, junto com aqueles, mostrando para todo o povo que os príncipes, os líderes, estavam dando o exemplo do que fazer, como fazer, o porquê de o fazer. Não, e eles foram para a retaguarda, eles ficaram lá atrás. Quando chegaram, era tarde. Então a preguiça, ela leva a pessoa a chegar tarde num compromisso e ele pode encontrar a porta fechada e ficar de fora. Para a redenção final, você não quer ficar de fora, né? E muito menos para o Olam Rabá, não é verdade? Então aquilo que deve ser feito, faça. Por isso nós temos as nossas 7 leis de Noah, temos aí os nossos 5 alicerces, temos o que fazer, não podemos perder tempo. Então esta é a grande lição que nós trazemos aqui dentro desse aspecto. E na nossa palavra final do nosso Rebbe, né, ele traz para nós a visão do Rabi Avraham Ibn Ezra, né, um outro grande sábio do povo israelita, do povo judeu. Então ele nos fala de uma forma um pouco diferente sobre os 4 tipos de objetos doados pelas mulheres, que se referem aos outros 4 aspectos relevantes em termos de educação e formação. Obviamente, educação e formação judaica, automaticamente, exemplo para nós, que também traz dentro desse contexto, educação e formação para nós, Benei Noah, ok? Então vamos ver quais são as lições que nós temos aqui dentro desse sentido. Então nós temos aí brincos, anéis para nariz, anéis para os dedos e os braceletes. São 4 objetos. Vamos ver qual é o significado. Então, primeiramente, brincos. Brincos automaticamente leva pendura nas orelhas. Então, automaticamente está conectado com o aparelho de audição. Então, portanto, brincos. Escutar cuidadosamente a conversa das crianças com seus amiguinhos, porque eles aprendem a falar com o exemplo de seus pais. Se há algo impróprio ao que dizem, isso significa que há algo de impróprio na fala dos seus modelos. As crianças copiam os modelos que tem dentro da casa, pai e mãe. Se eles falam alguma coisa imprópria, precisa ver isso daí. Sabemos que, para nós, Benei Noah, né, dentro da questão do ensino secular, né, que temos aí fora, né, sabemos que quando as nossas crianças vão para a escola, é o velho ditado popular, aprende tudo que não presta. Por isso, o alicerce familiar é muito importante para que os nossos filhos não caiam nessas ciladas aí, ok? Mas lembrando sempre, o modelo fundamental para as crianças são os pais.
Então, os pais é que precisam ser vigilantes na sua conduta e principalmente no seu modo de falar, né? Então, a criança fala lá um palavrão, por exemplo, né? Aí o pai e a mãe vêm e falam assim: que é isso, menino? Não é para falar isso daí não. Onde você aprendeu isso? Até os pais pensam que foi na escola, né? Ou com o coleguinha ali do vizinho que estavam brincando. Aí a criança fala assim: olha, eu aprendi com vocês. Vocês vivem falando esse palavrão aqui dentro de casa. Segundo, anéis para o nariz. O nariz está conectado com olfato. Então, desenvolver um senso de olfato, entre aspas, aguçado, para determinar se certas amizades das crianças lhes são benéficas, né? Se são benéficas. Então, é importante isso daí. Os pais estarem sempre em conexões com seus filhos, né? Então, infelizmente, tem muitos pais assim, não vê a hora de começar o calendário escolar, que querem se ver livre dos filhos para ir para a escola. Ufa! Até que enfim começou o período escolar. Agora eu vou descansar um pouco dessas crianças. Mas que história é essa? Os seus filhos são um peso para você? Que legal. Que valor você está dando aos teus filhos, hein? Até que enfim, graças a Deus, ainda põe Deus no meio da conversa. E Deus não tem nada a ver com isso. Graças a Deus, isso é tomar o nome de Deus em vão, hein? Cuidado. Graças a Deus, agora eles vão para a escola, vão me dar sossego. Sossego tem duas formas, nesse caso específico, de você ter. Ou você morrer, ou os filhos morrerem. Escolhe qual dos dois que você quer. Aí você vai ter sossego. Quer sossego? Aquela experiência, né? Os filhos estão aí, saudáveis, pintando o set. Corre para lá, brinca para cá, etc e tal. Né? Os pais ficam, oh meu Deus, essas crianças não dão sossego. Aí de repente acontece alguma coisa, a criança fica enferma, fica moada na cama, no sofá. A casa, que é aquele barulho das crianças, né? Não tem aquele silêncio. Aí os pais ficam o quê? Com o coração na mão. Fica com o coração na mão. Meu Deus, o que está acontecendo? Precisamos levar para o médico rapidamente. Nós temos que... Aí entra o desespero, né? Para levar para o médico, não sei o que, não sei o que. Mas você não pediu sossego? O sossego aí, pô! Desfrute do sossego, caramba! Você não pediu sossego? Então tá aí. Seu filho está doente e agora ele está lá em cima da cama, em cima do sofá. Pronto. Você está no sossego. Não era isso que você queria? Então, né, o olfato está aí para você ver as questões das amizades dos seus filhos. Precisa estar conectados com ele. Anéis para os dedos, né? Então, dedos. Indicar à criança o caminho apropriado. Indicar à criança o caminho apropriado. É dever dos pais, não dos professores. O dever dos professores é ensinar. Ensinar matemática, biologia, história e português, né, ciências, químicas e companhia limitada. Esse é o dever do professor. O dever do professor não é fazer militância, ficar usando a sua posição de professor e usá-lo na escola para ficar fazendo militância política. Isso não é professor, é um abestado que tem o título de professor, porque o verdadeiro professor é uma função digna. Digna. Ela é tão digna que somente o professor ou a professora é que não se inclina diante do imperador japonês, por exemplo. É o único tipo de categoria que não se dobra diante do imperador. O professor, por causa do que? A sua função digna.
Sem professor não há imperador. Sem professor não há príncipes. Sem professor não há juízes. Sem professor não há isso, aquele, mais isso e mais aquilo. Agora, professor militante só traz baboseira. Então, a verdadeira função do professor é ensinar para a vida. Matemática, português, ciências, etc, etc, etc. Para que ele tenha uma boa qualidade de ensino e possa se preparar adequadamente para os vestibulares, para adentrar num alto nível dentro de uma universidade, a função que ele escolheu para fazer o seu estudo universitário, ele possa sair como um ótimo profissional e não um militante a mais aí, né? Tem militante que está na faculdade faz 10 anos, por exemplo, só militando, não consegue se formar. E os pais têm que sustentar ainda o militante lá na faculdade. Ou às vezes, né, por meios escusos, ganhou uma bolsa e o governo tem que sustentar o fulano lá. 10 anos! Não vai nem para frente nem para trás e fica lá servindo de pedra de tropeço para quem quer ir para frente. Porque vem sempre com militância, né? O que tem a ver faculdade, né? Seja de medicina, de direito, etc, etc e tal. O que tem a ver faculdade onde traz uma peça chamada peça cultural, onde os militantes, né, estão sem roupa fazendo um monte de baboseira? Qual é o ensinamento disso para a profissão da medicina, da educação, do direito e outras coisas mais aí que tem pela frente aí? Qual o ensinamento disso? Militância, militância, militância. Depois sai por aí profissionais péssimos, ruins, né? E aí, misericórdia. Então, por isso, né? Anéis para o dedo, indicar às crianças o caminho apropriado, guiando-os com suavidade a apegar-se aos ensinamentos, aos bons ensinamentos, aos verdadeiros ensinamentos, né? Essencialmente enraizados na Torá, que traz realmente a ética, a moral, a boa conduta, etc. e tal, para uma vida decente, né? E mostrar-lhes como não seguir caminhos prejudiciais. Então, isso significa os anéis dos dedos. E braceletes, né? Braceletes, né? Semelhante ao relógio, né? Braceletes, então é braço, né? O próprio nome diz braço, braceletes. O que significa? Usar o braço forte e a firmeza, pois mesmo quando as crianças comportam-se bem, é necessário ser enérgico com elas para incentivar o entusiasmo por seus estudos e para o bom caminho. Então é isso daí que significa brincos, anéis para o nariz, anéis para os dedos e os braceletes. Nediv Lev, doador de coração, e também dentro desse aspecto aqui nós temos o que o nosso Rebbe traz para nós, os ensinamentos, né, do Rabi Avraham Ibn Ezra sobre essas questões aqui, onde nós precisamos estarmos cada vez mais sendo fortes, luz. Nós precisamos ser aquela ponta da agulha dura e penetrável ao sistema, não nos dobrarmos diante do sistema e penetrarmos nesse meio desse sistema para que haja luz no meio desses perversos da escuridão e as pessoas sejam resgatadas. Por quê? Porque Mashiach breve virá. E será para os nossos dias, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração.
Esta é a geração de Mashiach. Nós temos esse grande privilégio, preparar esta geração para Mashiach. Por isso, amados, seja forte, seja luz, seja indobrável ao sistema perverso e aquilo que eles querem trazer para você. Controle populacional, controle de natalidade, controle da sua vida, controlar o seu ir e o seu vir, controlar o que você vai fazer e o que você não deve fazer, controlar o que você pode comprar e o que você não pode comprar, controlar o que você deve pensar e o que você não deve pensar, controlar. Seja como uma agulha, dura e penetrante nesse sistema, no meio desses perversos. Não se dobre a eles. Por quê? Porque você é filho do Rei dos Reis dos Reis. Você é a obra-prima do Criador. E você estando na sua luz, na sua palavra, você está conectado com o infinito. Está conectado com a árvore da vida. E quem assim o faz, não existe fronteiras. Porque o nosso Deus é En Sof, o infinito. Mastigue bem, bom exercício diário, boa luta. O que mais deseja você? Uma ótima luta, excelente luta. Até amanhã. Shalom, shalom.